Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Trade com Dados aqui no canal do YouTube. Me chamo João Gabriel, sou analista aqui da Trading e hoje eu trago para vocês uma aula bem rápida, direto ao ponto, mão na massa, sobre o método Merge do Pandas. Se você já conhece o método, mas está precisando dar uma revisitada, um resumo, você é bem-vindo aqui. E se você também não conhece ou só sabe que existe, que é importante, quer aprender, você também vai conseguir acompanhar. Tá bom, pessoal? Essa aula eu vou fazer ela num jeito diferente, mais acelerado, mais rápido. Os códigos eu vou ir copiando e só explicando para realmente ser uma cápsula de conhecimento. Quando bater uma dúvida ali ou esquecer um pouquinho, a função dessa aula é você, com pouco tempo, já adquirir o conhecimento que você precisa e relembrar. Beleza? Então, resumão de Merge, tá? Para que serve o Merge, pessoal? Basicamente, a função principal dele é quando você tem informações de algo em mais de um data frame e você precisa condensar as informações em um data frame apenas. E sempre baseado numa chave de junção. Fique calmo que vai ficar mais claro aqui quando a gente começar a codar. Um exemplo bem básico, supondo que você tem dois data frames com dados de clientes. E você tem os mesmos clientes nos dois data frames. Em um deles você tem o endereço, o nome e o endereço, no outro você tem o nome e telefone. E você precisa juntar, para não ficar com esses dois data frames, sendo que está falando das mesmas pessoas. Então, o Merge serve para isso. Você junta essas informações. Ou você quer, em um data frame apenas, colocar colunas com várias... Por exemplo, recentemente fizemos uma aula sobre Ibov dolarizado. Lá, para quem assistiu, vai ver que nós tínhamos um data frame com os dados do índice, do Ibov, o outro data frame com dados do dólar. E nós queríamos, para facilitar, deixar essas duas informações em um data frame apenas. Qual que era o elemento em comum ali? O dia. Então nós precisávamos alinhar dia a dia qual que era a cotação do índice e do dólar. Percebam então que nós temos um elemento em comum entre as duas. Nesse caso que eu acabei de dar, era o dia. No exemplo anterior que eu dei, era o cliente, o próprio nome do cliente. Então a gente precisa ter a chave de junção, um elemento em comum em ambos os data frames, para o Pandas, o Python, entender qual que é a referência para ele juntar. No código aqui vai ficar bem mais fácil para vocês entenderem, tá? Eu fico falando aqui, fica difícil de entender, com o código é muito mais fácil. Eu já preparei um notebook aqui, vamos importar aqui o Pandas, tá? E eu criei alguns data frames fictícios, bem simples, para a gente brincar, manipular os parâmetros que existem dentro do Merge, porque tem como você fazer algumas alterações ali dentro, dependendo do que você precisa. Tá bom? Então, pessoal, já vamos direto, mão na massa? Vamos lá. Então, eu vou criar um data frame aqui, chamado df1, e já vou chamar ele. Então, eu estou criando um data frame, tá? pd.dataframe para criar. E o que eu estou fazendo aqui? Percebam que isso aqui é um dicionário, né? Eu estou passando a chave e os valores. Quando você cria um data frame baseado em dicionário, a chave é a coluna, os valores são os valores nas linhas dentro daquela coluna. Então, eu estou criando um data frame com uma coluna chamada ticker e a outra coluna chamada setor. E estou colocando aqui Petro, Vale, Tube e os setores, óleo, gás, mineração e financeiro. Vou rodar aqui já chamando ele para vocês verem. Então, percebam que eu criei um data frame, a coluna ticker, a coluna setor e os meus valores. Eu coloquei Petro 4, óleo e gás, Vale 3, mineração e Tube 4 e setor financeiro. Tá bom? E percebam que nós temos nosso índice aqui, seguindo o índice, valor padrão. Quando nós não definimos como que nós queremos o índice, ele segue o padrão, que é começando em 0 e até o infinito. Tá bom? Então 0, 1 e 2. Agora eu vou criar um outro data frame aqui. E percebam, eu estou colocando ticker. Então, o ticker existe em ambos. Só que, em vez de setor, nesse eu estou colocando uma coluna chamada tendência, para colocar se o ativo está na tendência de alta, baixa ou numa consolidação. Percebam também que dos 3 ativos que eu tinha no primeiro, eu estou repetindo 2, né? Vale e Tube. Não existe Petro nesse segundo data frame. E existe Gol, que não existia no primeiro. Eu vou rodar ele aqui. Ticker eu tenho aqui a mesma coluna. Setor eu tenho só na primeira e tendência eu tenho só na segunda, no df2. Eu tenho não exatamente os mesmos elementos, mas eu tenho elementos em comum em ambos. Então, e se eu quisesse agora juntar esse data frame, os dois, para não trabalhar com os dois, que percebam que existem, quais são os elementos que existem em ambos? Existe Vale 3 e Tube 4. O fato de existir elementos que não existem em ambos não impede da gente fazer o merge. A gente precisa só que existam elementos em ambos.
tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vamos supor então que eu quisesse agora criar um novo data frame que consolidasse todas essas informações. Então, como que eu faria isso? Vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, pd.merge, tá? Essa é a forma de você chamar. Os parâmetros, o primeiro parâmetro é chamado de left e o segundo parâmetro é o chamado de right. O que isso significa? Para o merge, um data frame é sempre à esquerda e um data frame é à direita. Isso para depois, nos seguintes parâmetros, ficar fácil de referenciar se a gente está falando de um data frame ou de outro. É sempre left ou right. Então, o nosso data frame da esquerda é o df1 e o nosso data frame da direita é o df2. Tá? Então, basicamente, resumindo, você vai passar quais são os dois data frames que você quer juntar. Depois vem o parâmetro how. O how, existem 4 formas que você pode colocar ali no how, que é o inner, o outer, left e o right. Tá? Eu vou fazer com o inner primeiro, depois eu vou explicar os outros. Vamos começar engatinhando para depois começar a andar. E aqui, on, essa é a coluna, esse parâmetro é muito importante. O que significa isso aqui? Qual é a chave da junção? Qual é a referência para o Python entender os elementos em comum? Qual coluna que eu tenho aqui que existe em ambos data frames? A coluna ticker. Lembra quando eu falei do exemplo do cliente? Então, qual seria a coluna-chave de junção naquele exemplo que eu dei? O nome do cliente, ou poderia ser talvez o CPF, um RG, algo que identifica um código, algo que identifica e que seja o mesmo em ambos, para aquele elemento. No caso aqui, nós temos o ticker. Se a gente pegar vale3 e tube4, o que nós temos em comum que existem desses elementos em ambos data frames? O próprio nome dele, o ticker. Poderia ser a data, poderia ser outra coisa, tá? Então, a chave de junção vai ser ticker. Nós não temos como colocar alguma outra chave, até tem que eu vou mostrar, mas assim, que faça sentido, não. Essa é a chave de junção que faz sentido nesse caso. Nós precisamos informar ao Python qual é a coluna que identifica o elemento. E geralmente, pessoal, ou vai ser código, ou vai ser um ticker, ou vai ser um ID, ou vai ser um próprio nome, só que o nome é um pouco mais complicado, porque aí já envolve strings e talvez existe um acento, um ponto, que daí não bate exatamente igual. Então, sempre é bom que seja algum código ou algo que seja uma regra mais específica para poder ser realmente bater, né? Então, percebam que aqui, ó, Petri4 vale3 e tube, eles são exatamente o mesmo ticker. Então, vai dar certo, tá? Então, eu vou rodar esse código aqui para vocês verem. Ó, fiz um merge aqui. O que aconteceu, pessoal? Olhem esse novo data frame. Esse data frame aqui, ele está trazendo os elementos que existem em ambos, tanto df1 quanto df2, que são vale3 e tube. Porque Petro só existe no primeiro e Go só existe no segundo. Então ele está me trazendo apenas os elementos que existem em ambos, tá? Então ele conseguiu juntar porque o ticker é exatamente o mesmo nos dois, tá? Então esse que foi a coluna referência que nós passamos no on. O setor, então ele puxou dessa primeira e a tendência ele puxou da segunda, tá? Então percebam que tem colunas aqui que só tinham em um, colunas que só tinham em outro, não tem problema. O que realmente precisava ter nos dois é o elemento da chave de junção, tá bom? Agora eu vou explicar para vocês qual outro elemento que nós poderíamos passar aqui. Então o inner ele sempre vai fazer exatamente isso. Colocar os elementos que existem em ambos. Existe o comando alter. O alter ele vai simplesmente pegar todos e colocar nesse novo data frame. Se a gente colocar todos, quando ele trazer aqui para nós Petri4, não vai existir a informação da tendência de Petri4, porque Petri4 não existe nesse segundo data frame, certo? Então ele vai trazer como none. Eu vou rodar aqui. Olha só. Petri4 existe a informação do setor dela, mas não existe a informação da tendência dela porque ela não existe nesse data frame, então fica como none. O mesmo acontece do setor de Go. Go só está no df2, não existe no df1 que tem a coluna setor, então ele traz como none. Então esse aqui, o alter, ele traz todos os elementos. Se
existe todas as informações, ele traz. Se não existe, as que não existem, ele traz como none. Existe também o left. O que faz o left? Ele dá, lembrando que left, então nós estamos falando do df1. O left ele dá prioridade para trazer todos os elementos do data frame da esquerda, o primeiro que você passou. Ele vai trazer todos da primeira. Se existirem elementos da direita que existem da esquerda, ele traz. Mas se não existir, ele deixa de fora os da direita. E os da esquerda ele traz todos. Então percebam aqui que eu vou rodar. Olha só o que aconteceu. Petri4, ele trouxe aqui e óleo e gás no setor, a tendência não. Por quê? Porque Petri4 não existe nesse aqui, ficou claro, né? Mas ele trouxe o Petri4 apesar de não ter todos os dados dela. Por quê? Porque Petri4 é um elemento da coluna da esquerda. E nós passamos aqui no how left que a gente quer todos os elementos da esquerda, independente se vai ter todas as colunas preenchidas ou não. Porém, Go não aparece aqui. Por que Go não aparece aqui? Porque Go é um elemento que só existe na direita. E nós passamos que nós queremos apenas elementos, nós queremos todos os elementos que existem na esquerda. Então, Go não aparece porque Go não existe nesse data frame aqui da esquerda. E se eu passar o right, o que vai acontecer? Se eu passar o right, ele vai dar prioridade, ele vai trazer apenas elementos que existem da direita. Se esse elemento também tiver valor na esquerda, ele traz. Mas ele não traz elementos que só possuem no da esquerda. Ele vai trazer todos o da direita. Então, se eu rodar aqui, o que vai mudar? Petri4 vai sair fora e vai entrar Go. Só que Go vai ter none aqui no setor. Ó. Aqui, ó. Exatamente isso que aconteceu. Então, eu trouxe Go 4. Eu não trouxe mais Petro, porque Petro só existe no da esquerda e eu passei que eu quero todos da direita. Esses daqui que ele trouxe são da direita. Também, percebam que ele não deixa de trazer a coluna setor que está no data frame da esquerda. Ele não deixa de trazer. Ele só não vai trazer elementos que só existem no data frame da esquerda. Esse que ele não traz quando a gente passa o right aqui. Tá? É um pouco confuso, mas até tem uma imagem aqui que eu vou trazer para vocês. Ó. Então aqui é o que existe ali que eu acabei de falar. O inner ele traz elementos que existem apenas em ambos. Então pensa que data frame da esquerda, o círculo da esquerda, o data frame da direita, E nós temos uma área de intersecção aqui que existe em ambos. Então quando a gente passa o inner, vai trazer somente esses elementos. O outer ele pega tudo. O left ele pega todos somente da esquerda, mas se tem elementos que existem na esquerda e na direita, ele traz, porque ele pega essa intersecção aqui. E o right, a forma contrária, ele pega só os elementos que existem na direita. E se existirem elementos que também existem na esquerda, ele traz, mas ele deixa de fora elementos que existem só na esquerda. Ficou claro? Acredito que sim. Beleza? Então a gente está manipulando e brincando aqui para vocês entenderem como que funciona. Eu vou passar para vocês aqui uma outra questão que pode acontecer, que é a seguinte. Olha só. Eu estou aqui, então, criando novamente os dois data frames. Exatamente igual eu fiz ali em cima. Só que no df2, eu passei que a coluna, em vez de chamar ticker, ela chama tickers. Então é uma situação que vocês podem encontrar no dia a dia, na prática. Então às vezes a coluna não bate o nome. Você tem duas opções. Ou você poderia corrigir o nome da coluna, mas vamos supor que por algum motivo você não pode corrigir ou não dá certo de corrigir. E aí você quer passar para o merge que a referência é ticker, mas em um data frame chama diferente. Mas os dados é daquela coluna que você quer referenciar. Então, como que nós fazemos? Nós fazemos pd.merge, passamos novamente o da esquerda, o da direita. Aqui eu estou colocando o how inner, tá? Que vai pegar só o que existe em ambos. E aí, em vez de colocar on, igual nós fazemos aqui, existe daí os parâmetros left on e right on. Então, é como se a gente dividisse esse on em dois. Qual que é a coluna que você quer no data frame da esquerda? Tá, o da esquerda é ticker, normal igual já era antes. O da direita chama tickers, então eu coloco aqui tickers. Então sempre quando for diferente, você não pode usar o on, porque o on tem que ser quando a coluna é exatamente o mesmo nome. Então aí você coloca left on e right on, tá? Então eu vou rodar aqui, ó. E aí funcionou exatamente da mesma forma. Porém, ele traz a coluna ticker e a coluna tickers. Ele está repetido aqui, né?
mas ele tem que trazer, porque senão ele teria que escolher qual das duas que traz. Então ele já traz ambas. Mas percebam que ficou repetido, tá? Mas dá certo também de fazer o merge dessa forma. Então, apesar de estar repetido aqui ticker e tickers, né? Porque é um nome quase igual, ele traz ambos porque nós passamos que a referência é nos dois. E aí, se fosse o caso, depois você poderia futuramente só excluir uma das colunas. E aí já é uma outra questão. Mas o que vale aqui é que percebam que se a gente comparar esse daqui, ó, esse primeiro, deixa eu trazer aqui, ó, how, e vou colocar. Aqui não vai rodar porque o def1 e o def2 já está na memória aqui, já está como esses outros. Então deixa eu só rodar novamente aqui, ó, def1, def2, e aqui eu vou colocar inner. Ó, e aqui eu vou rodar novamente. Percebam que é exatamente o mesmo, exceto a questão que veio essa coluna agora tickers, né? Mas fora isso, é exatamente o mesmo data frame. E agora eu vou trazer para vocês um exemplo que vai ficar um pouco confuso, mas depois a gente vai trazer um outro exemplo com esse mesmo conceito que vai clarear, que é a questão do left index e right index. Muitas vezes a chave de junção é o índice e não uma coluna, porque às vezes o índice pode ser uma data. A gente geralmente trabalha com data frames de dados financeiros, de ações, de índice, e o nosso próprio índice é um datetime, é a data, e não um índice padrão aqui 0, 1, 2, 3. Então a gente precisa referenciar que a nossa chave de junção é o index. E é para isso que existe os parâmetros left index igual a true e right index igual a true. Então a gente vai fazer um exemplo aqui com esse mesmo exemplo desse def1 e def2. Eu vou passar assim, ó, pd.merge def1, def2, how inner, tá tudo repetindo. Porém aqui, esse left index igual a true e o right index igual a true, é como se eu estivesse falando assim, on index da esquerda, on index da direita, tá? Resumindo é isso. Então eu estou passando que eu quero que ele considere no da esquerda o índice e no da direita o índice. 99% das vezes, quando você passar o left index igual a true, você também vai passar o right index igual a true. A não ser que você queira que numa coluna esteja no índice, então vamos supor left index igual a true, left index igual a true, perdão, e no data frame da direita esteja numa coluna, mas nessa coluna estão os mesmos dados que no índice no primeiro data frame. Então você teria que passar left index igual a true e right on o nome da coluna, tá? Mas na maioria das vezes é assim que vai acontecer. Então eu vou rodar o def1 e def2 aqui ticker normal, só para ele não ficar na memória que esse aqui é tickers, e vou rodar aqui então. E aqui, pessoal, vai acontecer uma coisa um pouquinho diferente, percebam. Agora apareceu para mim a coluna com esse underline x, underline y. Ué, o que está acontecendo aqui, né? É o seguinte, quando nós passamos, aqui a chave de junção é o próprio índice. Então ele colocou todos os elementos do 0, do 1 e do 2, não mais baseado numa coluna, mas no índice. Ou seja, como o índice aqui nos dois era igual, 0, 1 e 2, 0, 1 e 2, ele trouxe todos os elementos, porque o índice é exatamente o mesmo em todos. E se ele traz todos os elementos, e nós temos a coluna aqui, ó, repetida, percebam que nós temos ticker e ticker, tanto no def1 quanto no def2. E ele precisa trazer tudo, porque a chave de junção é o índice, e o índice é exatamente o mesmo em ambos. Então ele precisa trazer o ticker do data frame da esquerda e o ticker do data frame da direita. Ele precisa trazer essas informações, porque existem em ambos. Então aqui, ó, perceba que ticker underline x é o data frame da esquerda. Ticker underline y é o data frame da direita. Percebam como que ficou confuso, ó. Ticker x, Petro, setor óleo e gás. Ticker y, vale, tendência alta. Então a gente tem que o setor é em relação a Petro, a tendência em relação a Vale, mas isso não está claro. Talvez se alguém batesse o olho aqui ia ficar muito confuso, porque Petro, óleo e gás, Vale 3, alta. Tá, mas a tendência de alta também é de Petro? E a gente sabe que não, né? Porque Petro nem tinha informação aqui, nem existe informação da tendência de Petro. Geralmente nós usamos o left index igual a true e o right index igual a true quando nós não temos colunas repetidas em ambos. Nós temos informações que nós queremos apenas
juntar, só que uma informação, uma coluna no data frame da esquerda, diferente de uma coluna do data frame da direita. E é isso que eu vou trazer no exemplo aqui de mercado financeiro, tá? Um exemplo um pouco mais aprofundado. Que a gente vai usar essa questão de usar pelo índice e vai ficar mais claro. Ó, aqui eu estou criando então uma variável chamada data, não é data, tá? É data mesmo de dias. E eu estou colocando um pd.dataRange aqui só para criar uma sequência de dias para mim, partindo dessa data, 5 dias, né? Frequência diária. E eu criei também aqui uma lista com cotações aleatórias. E vou criar um data frame chamado índice, que vai estar pegando então esses valores de cotações. O meu índice é a data, então aqui é um pouco diferente do que a gente vinha trabalhando. E o nome da coluna é índice futuro. E eu já estou chamando ela aqui, vai ficar mais fácil para entender. Então aqui, ó. Então o meu pd.dataRange criou essas datas aqui. Percebam que as datas é o próprio índice. Então aqui é uma situação diferente do que lá. O nome do meu índice, então, da minha coluna, eu coloquei aqui, né, índice futuro. E os valores é cotações. Essa minha lista aqui veio, então é como se eu tivesse um data frame aqui com dados do índice futuro, tá? Vou criar também uma outra aqui simulando o dólar. Aqui, ó. Então criei uma outra aqui também simulando o dólar, tá? Então percebam que alguns dias eu tenho repetidos, que é no caso 3 do 7, 4 do 7 e 5 do 7. Eu tenho nos dois. Porém, outros dias eu tenho apenas em um ou apenas em outro, tá? Então, no caso, 6 e 7 eu tenho apenas da direita, no dólar, quer dizer, né? E 1 e 2 eu tenho apenas no da esquerda. E nesse caso aqui é muito parecido com o que a gente fez naquele case do Ibov dolarizado. Agora eu preciso juntar esses dois aqui em um data frame apenas. E a chave de junção, o que é a única coisa que se repete aqui? É o próprio dia, né? Então eu quero que o meu novo data frame, que vai ser feito com merge, ele tenha as linhas, os dias, então que esse novo data frame contém os dias que existem dados de ambos. Então no caso aqui, 4 e 5 eu só tenho do índice, eu vou descartar. Perdão, 1 e 2 eu só tenho do índice, eu vou descartar porque eu não tenho essas datas aqui. Da mesma forma que 6 e 7 do dólar eu também vou descartar porque eu não tenho essa cotação aqui para o índice desses dias. Então agora eu vou fazer o meu merge baseado no left e right index igual a true. Ó, então estou chamando pd.merge. O meu data frame da esquerda é o meu índice, o da direita é o meu dólar. O parâmetro HAL está passando como inner. Então, ou seja, justamente o que eu acabei de falar. Quero apenas valores, dias que eu tenho em ambos. E aí eu estou passando left index igual a true e right index igual a true. Vamos ver o que acontece. Aqui, pessoal. Então, apenas aqueles 3 dias que eu tinha tanto no índice quanto no dólar. É exatamente o que nós fizemos lá naquele case. Lembra que eu puxei os dados do Ibov, puxei os dados do Forex, do par USD-BRL. Só que os dados do Ibov, eu tinha dias que, na verdade, eu tinha menos dias do que o que vinha do Forex, porque o Forex tem outros dias de negociação, feriados que às vezes não é feriado lá fora, questão de final de semana, fuso horário. Então, os dias, 95% dos dias eram os mesmos, mas eu tinha alguns dias que tinham no par, no câmbio, que eu não tinha no Ibov. E eu precisava tirar isso. Então, eu queria apenas dias que eu tinha dados de ambos os ativos. Então, por isso que eu usei, e aqui eu também estou usando, o HAL igual a inner. Se eu passar aqui o HAL igual a outer, o que acontece? Ele vai trazer todos os dias, porém, não vou ter dados do dólar no dia 1 e 2, porque não existe, né? Porque no dia 1 e 2 eu só tenho dado do índice. Ó, o dólar começa a partir do dia 3. E também não tenho dados do índice do dia 6 e 7. E se eu passar left? O que vocês acham? Pensa aí antes de eu rodar. O que vai acontecer? Bom, se eu passar left, ele vai deixar de fora dados que existem somente no da direita. Então ele vai trazer todos da esquerda e se existem valores nesse da esquerda que também existe na da direita, ele traz. Mas se existem valores que são só da direita, ele não traz. Então nesse caso, se eu passar left, ele vai deixar de fora, ele vai trazer desde o dia 1 até o dia 5. Ó, dia 1 até o dia 5, ele traz o dólar. Por quê?
porque eu não passei inner, né? Eu passei left, então ele está tudo da esquerda. E se esses elementos da esquerda também possuem valores no da direita, ele traz. Então, que é o caso aqui. Se não traz, ele coloca como none. E se eu colocar right, então aí ele vai trazer do dia 3 ao dia 7. E vai deixar de fora alguns dados aqui do índice, que são esses do dia 6 e do dia 7, que eu não tinha aqui, ó, porque acaba no dia 5. Entenderam? E percebam que nesse caso aqui não aconteceu a questão disso aqui, ó. Underline X, underline Y. Por quê? Porque eu estou trazendo colunas com nomes diferentes, estou trazendo informações diferentes. Nada está sendo repetido. Então, se, por exemplo, os dois dados fossem de índice futuro, se eu tivesse, por exemplo, comparando dados de diferentes provedores de dados, e ambos são índice, e eu tivesse essa coluna exatamente, o certo seria, tipo, índice futuro, provedor X, índice futuro, provedor Y. Mas se eu deixasse índice futuro aqui normal, vamos até fazer esse teste aqui, pessoal. Eu vou só viajar aqui para você, porque é assim que a gente aprende, brincando e manipulando. Então eu vou colocar aqui o nome dessa minha coluna, a mesma. Ó. Então aqui ele chama índice futuro também. E eu vou fazer um how inner e vou passar left index igual true, right index igual true. O que vai acontecer? Tem que acontecer igual aconteceu aqui, ó, o x e o y. Por quê? Porque ele está travado a referência pelo index e as colunas têm o mesmo nome, existe coluna repetida. Então ele vai ter que trazer coluna X e coluna Y. Vamos ver. Exatamente o que aconteceu. Coluna X e coluna Y. É a mesma informação que eu tinha antes, só que em vez de chamar dólar, agora chama índice futuro Y, porque ambos têm o mesmo nome e ele precisa diferenciar qual que é o da esquerda e qual que é o da direita. Perfeito? Então eu vou voltar aqui, vou colocar aqui dólar futuro e vou rodar novamente. Mesma coisa, só que agora vem certinho. Não existe repetição. Pessoal, então eu acho que é isso. O que vocês precisam entender de merge, assim, o básico, é isso. Os 4 métodos, inner, outer, left e right. Também o on, entender bem o que é a chave de junção. Entender que às vezes nós precisamos passar left on e right on, que elas, colunas de referência, têm nomes diferentes em ambos. Então foi o que nós aprendemos aqui também. E essa questão de quando você precisa usar o índice como chave de junção e não uma coluna do data frame, mas sim o próprio índice, tá? Quando você usa o left index e o right index, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, deixe nos comentários ou vai lá no nosso Instagram, manda direct. Aproveitando para incentivar vocês, sigam aí nossas redes sociais, @TrendeCondados. Se inscreva aqui no canal do YouTube, deixe seu like e até a próxima. Valeu!